Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem, por aqui estamos bem. E hoje vou mostrar para vocês como é que está a cozinha. Ela não está pronta, porque eu vou fazer um detalhe aqui nessa parede que eu tô achando muito branca e porque as prateleiras ficaram sem sentido agora. E eu não vou tirá-las porque eu gosto, né? Você sabe que eu gosto muito de prateleiras. Então, ficou super prático, ficou exatamente do jeito que eu queria. Eu já devia ter colocado essa mesa aqui na cozinha quando eu ganhei ela, né? Dá para contar nos dedos quantas vezes nós usamos depois que ela chegou, né? Já vai fazer um ano que essa mesa tá aqui conosco. E usamos pouquíssimas vezes quando ela estava lá na sala. Por que que eu trouxe ela para cá? Porque essa minha bancada, ilha, península, que agora virou uma península, ela é muito útil aqui na cozinha, serve para nós cozinhar, é o meu apoio, né? É ali que eu faço pão, qualquer tipo de massa, é ali que eu preparo os sanduíches, as coisas que eu tenho que fazer de comida é nela, ou então naquela parte ali da bancada do lado da pia, que eu costumo fazer o preparo dos nossos alimentos. Só que ela já não é mais prática para comer. Na verdade, ela nunca foi da forma adequada, porque o tampo aqui, a profundidade dele não é suficiente para usar como ilha. Só que na época não tinha um tampo mais largo que eu pudesse usar. Enfim, os meninos cresceram e agora as pernas ficaram mais longas e automaticamente não estava ficando prático para eles comer. Para mim, o Léo nunca foi, né? Mas o mais importante era para eles. E como não estava mais sendo prático, eles tinham que ficar meio assim, agachado em cima do prato na hora de comer. Eu decidi testar a mesa aqui e funcionou super bem. Tanto que nós já recebemos nossos amigos que vieram do Brasil no final de semana e os adultos comeram aqui e os meninos comeram ali. E eu fui preparando os pratos enquanto ia fazendo a troca das refeições, né? Porque a gente serviu eles no modo italiano. Então, para cada prato, troca as louças e não se come tudo no mesmo prato, tudo misturado, que nem nós temos o hábito. Então, aqui come tudo separado. E a gente serviu todas as etapas para eles, para eles terem uma experiência de como é que é uma alimentação, digamos, uma refeição completa aqui na Itália, desde o antipasto até o café. Então foi o que nós fizemos e automaticamente eu ia trocando os pratos e já ia servindo, porque aqui normalmente você tem o hábito do cozinheiro que serve, não é você que vai lá nas panelas e serve. Tudo bem que pode ser também, mas normalmente é quem cozinha é que serve. Porque as porções não são avantajadas, né? As porções são sempre pequenas para você poder comer tudo o que é preparado. Não gravei nada do que preparamos, porque não foi nada assim extraordinário. Nós servimos de antipasto um melão com prosciutto e algumas azeitonas. E aí de entrada servimos uma salada caprese, todo mundo conhece, né? E aí o primeiro prato foi uma massa, o segundo foi uma carne, como as etapas. Depois de sobremesa foi o tiramisu. E aí tem o licor, né, que se toma depois da refeição, e por último o café. Ainda teria os docinhos, mas aí não deu tempo deles comer. Enfim, servimos eles nesse modo italiano, e aí suja muito a louça e você tem que estar trocando o tempo todo. Então essa bancada me auxiliou bastante na hora da finalização dos pratos e foi muito útil, funcionou muito bem. Porque aqui, depois que eu cheguei aqui, eu vi que normalmente nas casas em que eu vou, eu nunca fico na sala. Eu sempre vou para a cozinha. Porque na cozinha que se prepara um café, você come um biscoitinho, alguma coisa, né? E senta para conversar. Então, quando as minhas vizinhas vinham aqui, quando a gente recebe amigos, eu sentia falta disso, porque às vezes vinham para a cozinha e sentavam na bancada que é desconfortável. Então, agora com a mesa aqui funcionou muito bem, que é o que mais importa para nós. Agora eu vou mostrar para vocês como é que ela ficou realmente
prática aqui na cozinha, coisa que eu devia ter feito já desde o começo. Como eu falei, eu quero fazer algum detalhe aqui nessa parede, que agora eu vou virar a câmera para vocês verem mais ou menos o que eu tenho ideia. Não fiz ainda, porque eu tenho que ir na Leroy, e tem Leroy aqui perto de nós, fica em Milão, então eu tenho que ir lá para dar uma olhada nos materiais. Não que não tenha materiais aqui em Novara, mas na Leroy tem mais opção, digamos, porque é uma loja voltada mais para isso, para acabamentos, né? Quando você está reestruturando uma casa. Então eu quero ir lá, vamos ver se vamos no final de semana, vamos ver, né? Quando eu for, eu vou descobrir o que eu vou colocar aqui que não custe caro, porque eu não quero nada caro, que se algum dia a gente for realmente mexer nas paredes desse apartamento, eu vou perder o dinheiro que eu investi aqui. Então deixa eu virar para vocês verem o que falta ainda no meu ponto de vista. Então vocês podem ver que tá tudo muito branco aqui nessa parede. E aqui tem as canaletas da energia elétrica que vai lá para aquele canto e me incomoda as canaletas aqui. Então é mais um motivo para eu pensar em alguma coisa para colocar aqui. Eu já pensei em fazer um canto alemão aqui. Não está totalmente descartada essa ideia, quem sabe, né? É bom porque eu já posso fazer ele para armazenamento e já me ajuda a armazenar algumas coisas aqui da cozinha, que eu não tenho tanto espaço de armazenamento porque eu abdiquei de colocar aéreos. Nunca gostei de aéreos e nem pretendia colocar aqui. Eu adoro a cozinha do jeito que ela é, mas querendo ou não, sempre falta algum espaço. Eu me viro, as coisas estão todas, cada uma no seu lugar, mas armazenamento não quer demais, né? Enfim, se eu não fizer algum detalhe aqui, só nessa parte aqui, nessa parede aqui e meia daquela ali, só realmente, aqui tem 1,30, então eu vou usar mais 1,30 de lá para ela ficar padrão e adequada, né? As medidas adequadas para não ficar estranho. Se eu puxar tudo lá, vai ficar estranho. E se eu fizer só aqui, também fica. E se eu fizer aqui um pedacinho, pior ainda. Então, eu vou fazer 1,30 quadrado aqui para o acabamento ficar bacana. O que? Não sei. Né? O que eu decidi, é claro que vocês vão saber. Então, a circulação aqui ficou muito boa aqui ao redor. Esse aqui é o cantinho do André, foi ele que escolheu. Então, aqui, ele senta aqui. Esse é o lugar do Pietro. Eu sento ali, porque eu tenho que estar mais livre para estar levantando o tempo todo. E ali o cantinho do Léo. Cada um já escolheu o seu lugar. Eu deixo esse jogo americano aqui na mesa, porque é muito prático. É muito prático para nós, funciona muito bem. E eu não tiro. Lembra que era ali antes? Então agora passou para cá e aqui eu consigo usar os 4, coisa que lá eu usava só 3. Porque o tempo todo os meninos estão aqui beliscando alguma coisa, uma fruta, um biscoito, qualquer coisa. Então é muito prático, porque se cai migalha, se pinga alguma coisa, é só limpar. Esse aqui é um tipo de um emborrachado, é muito fácil de manter. E aí eu já coloquei um trilho aqui de mesa, um centro de mesa, não funciona. Tanto que eu coloquei a minha fruteira, que está vazia, né, por sinal, porque agora é uma época em que não dá para colocar muitas frutas fora da geladeira, porque estraga. E coloquei um guardanapo só no centro. Eu quero ver se eu encontro alguma coisa delicada, bonita para colocar só aqui no centro, para servir de decoração. Podia colocar um arranjo de flores? Sim, mas atrapalha. Quando a gente senta aqui, não consegue ver o rosto um do outro. Então, por isso que eu decidi deixar essa fruteira baixa. Por enquanto vai ficar ela, quem sabe eu monte um arranjo baixo, né, para colocar aqui. Mas não sei. São só ideias. E aí eu decidi deixar esse aqui definitivo. Toalha na mesa eu até tenho duas, na verdade, que dá certo aqui. Mas elas são muito estampadas e me incomoda muito. Você sabe que eu gosto de tons neutro, então incomoda demais. E aí assim fica prático, a mesa é simples para limpar, isso aqui também. Então, na hora de comer, pega o prato, senta aqui, come e tá tudo certo. E quando é um prato só, digamos,
uma pasta, alguma coisa, apesar que é o hábito de eu servir, independente de ter visita ou não, sempre sou eu que sirvo todos. Então, eu já coloco nos seus devidos pratos e já distribuo aqui na mesa. Mas quando chegar o inverno, que a gente vai comer sopas, alguma coisa assim, é bom porque eu vou ter o centro aqui da mesa para colocar a panela de sopa ou a sopeira que eu for usar. E aí cada um se serve. Tá sendo muito funcional para nós. Que nem eu falei, já devia ter pensado nisso há muito tempo. No chão eu coloquei o tapete redondo, que eu já tinha comprado para ela lá na sala, só que eu achei que ficou pequeno. Mas aqui o tamanho funciona super bem. Por que eu coloquei tapete embaixo da mesa? Primeiro, porque eu gosto, e segundo, pelo conforto dos pés. Agora é calor, né? A gente anda a maior parte do tempo descalço, mas eu já estou pensando no inverno para conforto mesmo. Então o tapete veio para o chão por causa do conforto. E está funcionando super bem. A única coisa que eu falei é que eu tenho que fazer alguma coisa aqui para me deixar assim 100%. Eu adoro a cozinha do jeito que ela é, do jeito que ela ficou. Ela funciona tudo. Essa bancada que nem eu falei, eu não tiro ela daqui porque ela é muito funcional para nós e não sei viver sem ela aqui na cozinha. Então eu só virei a posição dela, antes as cadeiras estavam aqui, mas eu acho que visualmente não ficou bom e nem para circulação. Aí eu decidi colocar as 3 cadeiras aqui atrás, que ainda funcionam super bem, como para nós sentar. Aí ali no cantinho ficou, né, pão, biscoito, as bananas que eu deixo ali também. É uma planta, é claro. E apoios quando usam os tablets, telefone já tá ali. Guardanapos, é claro. E aqui ficou como era antes meu lugar de guardar os mantimentos abertos. Não estão todos aqui porque eu reduzi a quantidade e também por causa dos tons de cores, que aqui tinha todos os meus temperos, mas como são vidros coloridos, então me incomodava quando eu chegava e via, então já vou mostrar para vocês onde eu coloquei os temperos e tá sendo prático também, acho que até melhor do que quando eu tava aqui. Então continuo as minhas coisas aqui, as mais claras, né? Porque as mais escuras eu coloquei dentro dos armários. Então, essa parte ficou bem legal. Aqui na ponta, é claro que eu já coloquei alguns enfeites, algumas coisas úteis também para mim no dia a dia. Então, aqui eu deixei esse arranjo, esse aqui é artificial, né? Porque bate aqui, então não teria como ser uma natural. Aí, esse meu outro porta-panelas, que eu adoro, tem 3. Aí, a luva, né, de pegar as coisas quentes. Uma bolsinha de feira e uma tábua de corte, que normalmente eu uso para servir. Então, ficou ótimo. Deu um acabamento e tem coisas úteis ali. Ficou bem legal. Então, essa é a vista que eu tenho quando eu chego em casa. Então, eu não queria nada que digamos, que eu não gostasse quando olhasse. Então tá ótimo, ficou perfeita e muito prática. E funciona super bem, o espaço ficou bem confortável para todos nós. O armário que estava ali na cozinha, então eu tive que colocar para cá, já que eu tinha tirado o outro que estava aqui. E aí eu reorganizei as gavetas. Então na primeira gaveta que eu guardava potes, agora virou minha gaveta dos meus temperos. Eu não tenho tanto tempero, né? Eu tenho os básicos, mas que funcionam super bem para nós na hora de eu cozinhar. E ficou ótimo assim. Aqui, normalmente, quando você compra temperos, eles já vêm. A maioria vem em vidros, são vidros, né? Então não tem necessidade de você tirar o tempero desses aqui e colocar nos bonitinhos. Eu acho que não precisa fazer isso. Só que, claro, as tampas são coloridas, então os rótulos dá para tirar, mas as tampas não. E aí aqui usa e descarta, né, quando acaba. Então o que que eu tenho de temperos aqui? Páprica forte, né, que nada mais é do que pimentão. Vocês sabem que páprica é pimentão, é seco e triturado, né, feito pó. Então esse aqui tem pimenta forte junto, porque daí vira páprica forte. Aqui é sal rosa, que nós usamos bastante. É cúrcuma, né? Não tem como não ter cúrcuma na nossa casa. Pimenta preta. Aqui são as pimentas, os peperoncino, que chamam aqui, que são os mais fortes. Então tem também. Aqui a manjerona eu tenho aqui e tenho fresca lá fora.
curry, né? Porque aqui em casa não. Curry tem que ter sempre no frango. Alho granulado, cebola em pó. Eu uso muito isso aqui porque é muito prático e deixa um gosto maravilhoso na comida. Aqui é tabasco, uma pimentinha a gente ama. Canela em pó. Aqui é outro alho, porque esse aqui já tá acabando, aí eu aproveitei e já peguei mais um. Aqui é cebola granulada e defumada e cebolinha verde, que aqui se chama erva cipollina. Então, eu tenho cebolinha, eu prefiro a seca assim, que fica mais gostosa do que a congelada. A congelada, com o tempo, ela fica com aquele gosto estranho de congelado. Aí aqui atrás são o restante dos temperos que eu compro granulado, que é cravo, canela em pau. Aqui tem mais pimentinha, os peperoncinos super fortes, esses aqui. E aqui é açafrão, é aquele que é bem caro, que é a florzinha mesmo, o verdadeiro açafrão. Tá aqui. Na segunda gaveta não mudou nada. Aqui são os meus fermentos, chocolates. Esse aqui é o que tá aberto agora, tem mais um pedacinho de chocolate aqui. Então, isso não mudou muita coisa, já era assim, então continua assim. Na terceira é garrafinha e copinho dos meninos. Então, eu tenho aqui cacau em pó, um mix de temperos para carne. Esse aqui são avelãs, né? Que eu sempre lembro só o nome italiano, mas são avelãs. Aqui são ervilhas, um mix de ervilha. Aqui é semente de papoula, que eu uso bastante também. Aqui é uvas passas. Aqui um mix de outros grãos, que são vários, aí tem até feijões brancos ali. E ali atrás também outras coisinhas que, sementes assim, que eu costumo usar no pão ou no iogurte. Aí dentro dos armários aqui é o que vocês já sabiam, né? Aqui eu guardo as comidas, ficam todos aqui dentro. E foram essas as mudanças na cozinha. E nessa mesma vibe de estar mudando as coisas lá na cozinha, eu decidi mudar aqui. Acho que vocês já conseguem perceber. Quem me acompanha e conhece toda a nossa casa já sabe o que eu fiz de diferente aqui. Esse armário era aqui antigamente, mas só que daí, como eu modifiquei, eu tive que tirar ele, porque senão não funcionaria com a caminha do André. Aí eu decidi colocar ele virado aqui, né, com as portas para cá. Funcionava, mas não era prático, porque na hora de pegar as roupas, principalmente a parte de cuecas dos meninos que fica na parte de baixo, nos cestinhos, eles reclamavam para pegar. E também quando eu vinha de lá, eu enxergava a parte do fundo do guarda-roupa que era para eu pintar, mas que eu nunca pintei. Na verdade, essa porta aqui é muito larga, então nós iríamos deixá-la no tamanho padrão e assim o guarda-roupa ficaria perfeito na medida da parede. Mas que não fizemos ainda, que não sabemos quando queremos fazer. Enfim, nessa semana aí que eu estava mexendo na cozinha, que eu gravei pouca coisa para compartilhar com vocês, porque é a semana em que o Léo estava trabalhando à noite, então ele dormia de dia. Decidi tirar as medidas e testar aqui. Faltou 2 centímetros. 2 centímetros assim para o guarda-roupa encaixar. Só que a cama do Pietro, ela era muito larga, né, para o colchão. Sempre ficava um vão assim. Aí eu pedi pro meu querido e amado marido cortar um pedaço dos pés aqui da caminha do Pietro para que reduzisse, né, e o guarda-roupa coubesse. Perfeito. Uma das melhores coisas também que fizemos, porque assim ficou muito mais bonito quando eu olho daí onde vocês estão. Eu enxergo aqui mais aberto, sem estar aquele negócio que eu não gosto, que parece um monte de móveis num espaço só. E aí, para usar o guarda-roupa aqui para pegar as coisas deles, ficou muito melhor, porque a gente consegue se afastar e ver de longe. Eles conseguem acessar as meias, as cuecas, né, camisas e coisas que ficam nos cabides aqui. Então, eu amei, ficou perfeito. E aqui, né, eu só fiz uma bela faxina, daí porque tava precisando de faxina. Fiz uma bela faxina e reorganizei
os brinquedos, parte dos brinquedos deles aqui. E o quarto dos meninos, você sabe que é o mais colorido da nossa casa, é o que a gente mais, digamos, é o que nós mais, foi o primeiro cômodo que eu pensei quando em deixar confortável para eles quando nós chegamos aqui. Acho que vocês lembram que aqui já teve uma beliche, já teve uma cama baixa com a outra embutida e que agora as camas são separadas. Aí muitos falam, ah, você devia. Eu lembro que no vídeo que eu compartilhei da transformação durante um ano, de tudo que aconteceu aqui durante o ano inteiro, teve muitos comentários dizendo para eu colocar os meninos na sala, que a sala é inútil, que eu poderia transformar no quarto deles, ou então por que nós não montamos o quarto deles no nosso e nós vim para cá. Primeiro que aqui não cabe uma cama de casal, porque se coubesse, sim, eu teria colocado uma cama de casal para os meninos que eles amam dormir junto, mas não tem espaço. Na sala não funcionaria porque os meninos só usam o quarto para dormir. Eles não ficam aqui. Como nós também não ficamos no nosso. Os quartos é só função para dormir e para trocar de roupa. Agora, a sala é onde eles mais ficam. A cozinha é só para comer, mas a sala eles estão lá o tempo todo. Então, não iria ser justo montar um quarto gigante e não ter sala só porque eles precisariam de um quarto grande. Mas as pessoas não entendem a necessidade que as famílias têm, quais são as prioridades de uma família, por que a casa funciona daquele jeito e por que ela foi pensada daquela forma. Então, o quarto dos meninos, ele parece ser pequeno para vocês, mas não é. É um quarto bem confortável, maior do que muitos quartos pelo mundo todo, né? E eles amam. É aconchegante isso aqui. Quer ver de noite, quando acende os abajures deles. Ai, fica tão gostoso esse quarto. E o cantinho do André, a única coisa que tem de novidade é a prateleirinha ali em cima da cabeceira dele, que tá cheio de animaizinhos. Deixa eu mostrar pra vocês. São os animais, André, os mini, né? Os pequenos. Que ele ganhou vários, que a gente comprou muitos também. Essa prateleirinha foi a última que, quando nós fomos na IKEA, nós compramos para realmente colocar os bichinhos dele. Mas não era aqui que eu tinha pensado em colocar. Mas o Léo só encaixou aqui e ficou perfeito. Ele adorou, então acabamos colocando alguns, né? Porque isso aqui é só alguns dos animaizinhos dele aqui. Então esse aqui é o cantinho dele e ele ama, gente. Ele ama isso aqui. De vez em quando ele vem aqui, ele arruma. Quando eu faço aquela faxina que eu tenho que tirar tudo, ele me ajuda. Então é gratificante saber que eles gostam do espaço deles. E ali, né, não mudou. Só troquei os animais, né, porque agora tem outros tipos de animais ali em cima, mas é a mesma configuração. Ó, aqui então é só substituímos os animais porque esses aqui ele ganhou um saco enorme de animaizinhos assim da pieira, então nós decidimos trocar aqueles que estavam aqui por esses aqui agora. E aqui são já as coisas que o Pietro faz na escola, que nem esse aqui, né, do ciclo da água, que vai rodando. Então, coisas legais que ele faz na escola, a gente sempre mantém aqui. Desenho que o Léo fez, esses aqui são das vacinas do André, sempre que ele toma uma vacina ele ganha, né, esse atestado de coragem. Esse aqui é um que ele ganhou Pietro ganhou de um amiguinho, então cola, isso daqui faz o desenho, né, deixa o desenho mais bonito. Esse é do grupo de escoteiros, Pietro. Essa aqui é as nossas mãos, né, eu compartilhei acho que com vocês o vídeo em que nós fizemos as nossas mãos aqui. A mão dos 4. Esse aqui foi o Léo que escolheu. Desenho que o Pietro fez. Ali o relógio que o Pietro também fez na escola. Esse varalzinho aqui, ele acende, né? Ele é luminoso de noite. Ai, derrubei aqui. Esse é um sininho que o Pietro fez na catequese.
Então são coisinhas que eles vão pendurando aqui. E é o quarto dos meus filhos, né? E a prateleira acima da cama do Pietro, que ele adora, também funciona super bem, né? Teve gente também que comentou, ai, não deixa a prateleira, porque bate a cabeça. Mas não porque tem as almofadas que eu deixo como cabeceira dele. E a prateleira funciona super bem. Por quê? Porque tem as coisas do Pietro. São os bonequinhos do Harry Potter, que ele viu todos os filmes. O Mario, né? Que também ele adora. O primeiro ursinho dele. Livro. Esse foi, eu acho que o segundo livro que nós demos para ele quando a gente chegou aqui na Itália. Esses aqui são os últimos brinquedinhos que o André ganhou. Aqui tem mais livros. Então, é as coisas deles que eu gosto de deixar à vista, porque sempre que eles quiserem, eles podem pegar, usar e serve para decorar também. E a sala agora, né, nesse momento está assim, mas com o passar do tempo ela vai mudando, é claro, como se sabe, né, que a nossa casa está sempre em constante movimento. Então, a mesinha que antes ficava ali, eu decidi colocar para cá com as duas cadeiras que são extremamente confortáveis e que os meninos estão sempre aqui em cima, que por sinal já está na hora de eu tirar as capas para lavar. E eu gostei bastante dessa composição. Aí eu coloquei duas capinhas com plantas verdes para combinar com as plantas que estão aqui atrás. E gostei. Ficou legal. Já, né, já estou repensando em não mexer na cor da mesa, porque agora sim ela se destaca aqui, né? Traz um pouquinho de cor para cá, que é tudo muito claro. Só que daí eu fiquei com um espaço gigante aqui na frente do sofá, mas que eu já tenho ideias do que colocar aqui, né? Aí o pendente que tava aqui, lembra que eu tirei ainda quando estava à mesa, porque eu já estava enjoada dele e ele ficava escondendo essa parte aqui que eu gosto bastante. Só que eu tinha esse de papel que eu comprei para colocar lá no meu quarto e hoje mexendo nas coisas eu decidi testar e deu super certo aqui, eu gostei. Então por enquanto fica esse. Esse é não sei que tipo de papel, mas é uma dobradura japonesa que eu comprei online. Aquela luminária de chão, eu ainda tenho que decidir qual vai ser a posição que ela vai ficar, porque eu vou trocar a lâmpada dela. Eu vou colocar uma lâmpada, aquela que imita a luz solar, para que quando o inverno chegar, para ter luz, mais luz para as plantas. E como a porta vai ficar fechada, então provavelmente eu vou colocar ela ali naquele canto atrás da porta, apesar de que nós vamos trocar aquela porta e colocar uma porta de vidro. Mas não sei se tão rápido assim, porque agora aqui na Itália tudo entra em férias. E aí só volta a funcionar em setembro, mas daí tem toda a programação das empresas. Então eu não sei se nós vamos conseguir trocar essa porta antes do inverno. Vamos ver, né? Tudo é uma questão de ver como é que vai funcionar. Ah, também troquei a madeira aqui debaixo do armário, mas ainda não pintei. Lembra que eu falei que eu ia colocar uma inteira para que unisse os dois e tornasse os dois como se fosse uma peça única? Então, eu tirei, já que uma estava muito feia e a outra ficava muito para frente. Só ainda não pintei. Então, é uma coisa que eu ainda tenho que fazer. Mas ficou bem, bem legal. Eu gosto muito do que eu vejo aqui na sala. Né, ela realmente está ficando com a nossa personalidade, que é uma coisa mais natureza, mais clean, mais vida, né? Então, eu gosto muito da imagem que vocês veem aí, é legal, mas estando pessoalmente aqui é melhor ainda. E com o tempo, isso aqui vai ter muito mais plantas, né? Para quem ama plantas como eu, sabe que nunca é demais. Então, vai ter mais plantas, vai ter plantas penduradas aqui. Com o tempo, vocês vão acompanhando e vão vendo mais plantas chegar. As minhas estão enormes. É um período. Ai, que surpresa boa!
Meu filodendro aqui tá soltando uma folha nova, porque na verdade a folha que já tinha ali, ela tinha sido machucada a pontinha, e agora acabei de olhar e vi que tá vindo uma pontinha nova. Então isso, para quem gosta de planta, ver um broto novo, uma folha nova, é muito, muito gratificante, é prazeroso, na verdade. E então elas estão crescendo bastante. O meu lírio da paz, que estava em cima da mesa aqui, que eu coloquei em cima da mesa lá na cozinha, mas não funcionou porque ela está muito grande e, como eu falei, atrapalha a visão. E aí ela voltou para ali, porque ela recebe bastante luz, então a luz faz com que estimule a floração. Mais uma dica, né? Se você tem um lírio que não dá flores, deixa pegar um pouquinho de sol, não sol em excesso, porque eles não gostam de sol, mas que para estimular a floração e, claro, usar adubação para florar, para estimular as flores. Que não é o meu caso, eu uso um adubo normal de nutrição para todas elas. E adoro a vista que vocês têm daí. E aqui no centro aqui da sala de TV, né? Porque aqui essa sala eram 3 ambientes, agora se tornaram 2. E eu acho que eu vou, se eu não encontrar, né, uma mesa de centro grande, eu vou fazer uma. Porque agora eu tenho espaço suficiente para colocar uma mesinha maior aqui. Mas quando eu fizer, é claro que vocês vão saber. Então, espero que vocês tenham gostado de ver como é que ficou a posição final ali da mesa na cozinha, agora com tudo arrumadinho. Claro que ainda falta aquele detalhe na parede que eu ainda não sei o que eu vou colocar, o que eu vou fazer, mas em breve eu descubro e compartilho com vocês. Não vai ser nada caro, que nem eu falei, porque senão, se no futuro a gente for mexer com as paredes, é um dinheiro que vai fora. Mas eu tenho que fazer algo ali para que eu goste. Quando eu olhe, eu não vejo uma parede toda branca e não vejo as canaletas. Ela tá com umas marcas de furo, claro, porque eu tirei algumas coisas que tinha ali, então eu fechei os buracos, mas ainda não pintei. Porque se eu for colocar um revestimento, alguma coisa ali, não tem por que eu ficar desperdiçando tinta. Mas aí, assim que der, nós vamos a Milão e vemos lá na Leroy que material tem, o que eu podia usar ali, quanto vai custar. E aí, em breve, vocês irão saber o resultado final. Então, espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vídeo aqui em casa. Hoje não é de rotina, é só mostrando mesmo como é que ficou os ambientes, o que eu mudei. E logo, logo eu gravo o vídeo de tour, porque tem muita gente nova chegando e não conhece a nossa casa, então fica meio perdido. Eu vou gravar um tour pela nossa casa para ficar mais completo, até também para quem está comigo há mais tempo, para ver, né, todas as modificações que eu fiz, como é que ela está agora. Que nem eu falei, está sempre em movimento a nossa casa, como nós. Mas eu quero gravar, até porque já vai fazer 2 anos que nós estamos aqui na Itália. Parece que foi ontem, mas já se passaram 2 anos, então o tempo passa muito rápido e estamos felizes, isso que mais importa. Não me arrependo em nenhum momento de ter vindo para cá. Acho que foi uma das decisões mais assertivas que nós tomamos até hoje. E aqui nós se sentimos bem, aqui é a nossa casa. Os meninos também se sentem muito bem aqui. Tanto que estamos em paz, né? Que é o que mais importa. Coisas que o dinheiro não compra, nós temos aqui. Paz, tranquilidade, segurança, qualidade de vida, sossego, coisas que eu priorizo bastante e que para mim são muito importantes. Olhar de quando nós chegamos aqui para agora, que de 2 anos depois, é uma evolução muito grande. E eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele nos proporcionou até agora. Pela força de vontade que me motivou a transformar esse espaço. Pelas pessoas maravilhosas que Ele colocou no nosso caminho. Só agradecer, né? E que sirva aí de inspiração para vocês recomeçar em qualquer lugar que vocês tenham vontade de ir.
Vão, vivam, façam. Bens materiais ficarão. O que nós levaremos conosco quando formos daqui é tudo que vivemos. A nossa vida é tão curta, né? Então, passa tão rápido. Então, vale a pena, assim, correr atrás das coisas que queremos, que nos fazem bem, e para nos sentirmos felizes e completos como nós nos sentimos agora. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo carinho e nos vemos no próximo vídeo.